Então vamos iniciar aí a nossa terceira aula e nós vamos falar hoje sobre paracletologia, meus irmãos, paracletologia. Nós já estudamos, né, sobre Deus, ou seja, teologia, nós já estudamos cristologia, ou a doutrina de Cristo, né, e agora nós vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus. Paracletologia é a doutrina do Espírito Santo. Quais serão os assuntos abordados na aula de hoje? Nós vamos descobrir aí o motivo da vinda do Espírito Santo, nós vamos falar sobre a divindade do Espírito Santo e vamos falar sobre a natureza, as obras e também o ministério do Espírito Santo de Deus, tá bom? Então vamos dar início à matéria, tá? Quais são os objetivos da aula de hoje? Compreender e entender a divindade e a existência do Espírito Santo, né? Nós vamos ver que o Espírito Santo, ele efetivamente e realmente ele existe. Nós vamos poder também explicar aí o porquê e também a sua obra redentora e a capacitação no cristão para exercer o ministério, tá? Nós vamos compreender também aí os símbolos do Espírito Santo, né? Os símbolos pelos quais o Espírito Santo de Deus é representado aí biblicamente, né? E compreender também a atuação do Espírito Santo no Antigo e também no Novo Testamento, meus irmãos. Então vamos lá, definição, né? Paracletologia é o nome dado ao estudo, né, da pessoa, a divindade e as obras do Espírito Santo, meus irmãos. Então, paracletologia é o estudo sistemático da pessoa, das obras do Espírito Santo de Deus. A palavra paracletologia, ela deriva do grego, tá, de um termo chamado parakletos. A palavra paracletos, ela significa advogado, ajudador, consolador, tá? E também alguém que foi colocado, enviado ao lado de uma pessoa para estar ali para ajudar, apoiar, tá bom? Nós temos aí um versículo-chave que está ali em João capítulo 14, versículo 26, onde Jesus nos diz sobre o envio do Consolador, o envio do Paracleto, né? Ou do pneuma agios, em grego aí o Espírito Santo, pneuma Espírito, agios Santo, tá bom, meus irmãos? Qual é a importância da matéria, né? A matéria paracletologia, ela é de suma importância para a igreja, de suma importância para o cristão, tá? Quando nós estudamos a matéria paracletologia, obrigatoriamente nós estamos aprendendo mais sobre a Santíssima Trindade, meus irmãos. Então nós estamos estudando ali sobre o Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade Santa, tá? E para confirmar aí mais um versículo, né, nós temos aí em 1 João, capítulo 5, versículo 27, porque são três o que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, né? E esses três são um. Quando João está se referindo à palavra, ele está falando do Verbo encarnado, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É interessante também o estudo da paracletologia, para nós conhecermos mais o Espírito Santo, conhecermos mais da sua obra, e assim podemos confrontar aquelas pessoas que não compreendem ou traz aí ensinos distorcidos sobre o Espírito Santo. Nós vamos falar bastante aqui sobre a ideia de que o Espírito
Santo é uma força ativa, né? Então vamos lá, meus irmãos. Outra importância do estudo da paracletologia se dá pelo fato de nós estarmos vivendo a era ou a dispensação do Espírito Santo, uma época em que o Espírito Santo ele passou a atuar, ou seja, lá em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, e essa era do Espírito Santo ela vai se findar quando a igreja for arrebatada, levada para os céus. Isso não quer dizer que o Espírito Santo ele vai perder aí o seu tributo, atributo divino, que é a onipresença, estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Não, mas a atuação do Espírito Santo na face da terra, ela será cessada, onde não haverá mais o ato do Espírito Santo convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, fechando assim a porta da graça, a porta da salvação. E aqueles que não o aceitaram como seu Cristo como seu Salvador, infelizmente aí vão ficar sobre a face da terra, tá bom? Também, para mostrar a importância do estudo da paracletologia, né, nós vemos aí que há uma diferença substancial da menção do Espírito Santo entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós temos aí que no Antigo Testamento, o Ruach Kadosh, ou Espírito Santo, né, Ruach Kadosh, lá em hebraico, né, é mencionado apenas 88 vezes. É bastante, mas ainda é pouco comparado com o Novo Testamento, onde é mencionado aí o Espírito Santo de Deus por 240 vezes, como nós falamos, o pneuma hagios, né? Espírito Santo. Tá bom, meus irmãos? Então vamos lá. Existem muitos conceitos errados sobre o Espírito Santo, mas o que nós vamos defender aqui é a pessoa do Espírito Santo. Não apenas a força ativa de Deus, não uma força energética, leis que regem a natureza, né? Nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Afinal, o Espírito Santo pode ser uma força ativa? O Espírito Santo pode ser aí uma carga energética? Não. Por quê? Porque carga energética forças ativas não demonstram características de personalidade. Tá? Já o Espírito Santo, ele demonstra personalidade. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo pensa, ele possui vontade própria. E com isso, nós só podemos concluir que o Espírito Santo é uma pessoa divina, digna de receber honra, glória e louvor. Vamos conhecer então esses atributos, tá bom? Com relação ao atributo moral ou de personalidade do Espírito Santo, nós vemos que o Espírito Santo fala. Nós temos como base aí Mateus 10, 20, né? Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito Santo, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Nós também vemos que o Espírito Santo, ele ensina, isso está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13, né? Nós vemos a atuação do Espírito Santo ensinando os discípulos, ensinando os apóstolos, os caminhos, os preceitos pelos quais aí eles deveriam estar caminhando, andando por toda a sua jornada. Né? Nós vemos também que o Espírito Santo, ele pensa, relaciona e determina. Tá? Nós temos como base aí 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, onde nós vemos que o Espírito Santo, ele sonda
toda a existência, todo o ser de Deus e determina, pensa, relaciona e chega a uma determinada conclusão, tá bom? Nós também vemos que o Espírito Santo, ele dá ordem, ele comanda, né? Nós vemos lá que os apóstolos, por diversas vezes, aí foram impedidos de ir a determinado lugar ou então de executar uma certa obra, né? Nós temos como base aí Atos 16, versículo 6 e também o versículo 7, tá ok? Ainda para falar sobre a pessoa do Espírito Santo, tá? Nós vemos que o Espírito Santo, ele guia o homem, né? Nós temos como base aí Romanos capítulo 8, versículo 14, onde nós vemos o Espírito Santo guiando as pessoas, né? Dizendo que todos os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus, né? Nós vemos também que o Espírito Santo, ele determina, ele toma atitude no envio de missionários, no envio de evangelistas, né? Nós temos como base Atos capítulo 13, versículo 4, quando o Espírito Santo, né, enviou os discípulos a Seleucida, tá? Nós também vemos que o Espírito Santo, ele revela, né? Ele traz a existência, ele traz às claras aquilo que está em oculto, capítulo 20, versículo 23 do livro de Atos dos Apóstolos. Nós vemos aí o apóstolo dizendo que ele era, por onde ele passava, o Senhor revelava as coisas para ele, tá bom? Bom, apenas uma pessoa, ela demonstra vontade própria, né? E nós vemos aí que o Espírito Santo, ele demonstra ter vontade própria. Isso nós temos como base lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, na distribuição dos dons do Espírito Santo, onde o Espírito Santo concede os dons conforme lhe apraz, né? Não é de acordo com a vontade da igreja, de acordo com a vontade da sociedade, não. O Espírito Santo, ele determina os dons, ele distribui os dons conforme apraz, conforme ele tem vontade. Então, muitas vezes não adianta nós pedirmos para o Espírito Santo algo que ele não quer nos dar. Claro, nós devemos buscar os mais excelentes dons, mas também devemos saber se nós seremos usados pelo Espírito Santo com tal dom, né? Nós também vemos que o Espírito Santo, ele demonstra a sua vontade separando missionários, separando evangelistas para a obra, né? Nós temos como base ali Atos 13, 2, onde o Senhor, né, separou ali, o Espírito do Senhor separou Barnabé e Saulo, dizendo para os demais discípulos que o Espírito Santo, que ele os havia chamado para um ministério, né? Então tudo isso são atos, né, de uma pessoa, né? Nós podemos falar ainda que o Espírito Santo é uma pessoa porque ele possui sentimentos, né? Nós vemos aí, em primeiro lugar, né, Romanos 15, versículo 30, que o Espírito Santo, ele ama, ele demonstra amor por aqueles que estão na presença do Senhor, né? Nós vemos aí pelo amor do Espírito, né? Também nós vemos que o Espírito Santo, ele geme com palavras, né, com gemidos inexprimíveis diante de Deus, dentro do íntimo de cada cristão. Quando nós não sabemos como orar, né, o Espírito Santo, ele geme por nós, ele geme com palavras inexprimíveis diante de Deus. Isso está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26, né? Outra demonstração de sentimento que o Espírito Santo ele expressa é a questão do zelo, o cuidado, o ciúme que o Espírito Santo tem das pessoas nas quais ele habita.
Isso demonstra que ele não quer que a pessoa participe do pecado, do erro, do engano. Né? Isso está em Tiago, capítulo 4, versículo 5, melhor dizendo. Nós vemos também em Gálatas, capítulo 4, versículo 6, que o Espírito Santo, ele clama, né? Ele clama dizendo Abba Pai, ou paizinho, papaizinho, né? Essa expressão Abba Pai, ela expressa aí um sentimento de amor, de carinho por alguém. Então, quando o Espírito Santo clama por Abba Pai, ele diz, meu pai querido, meu pai amado, meu papaizinho, né? Como as crianças gostam de demonstrar o seu amor pelos seus pais, né? Nós também vemos em Efésios, capítulo 4, versículo 30, que o Espírito Santo, ele ainda pode ser entristecido, né? O apóstolo Paulo, ele diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selados para o dia da redenção. Tá? Então nós vemos aí que o Espírito Santo, como pessoa, é capaz de sentir tristeza por alguma atitude de alguém, né? De algum cristão. Tá? Nós também vemos que o Espírito Santo, ele é suscetível ao trato pessoal, ou seja, é possível relacionar-se com ele de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. Como uma maneira negativa, nós temos aí o exemplo de Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo, retendo parte da herdade que foi vendida, né? Então, nós vemos aí que o Espírito Santo, tá? Ele é capaz de se relacionar com as pessoas, com os servos do nosso Senhor Jesus. Com relação a ferir sentimentos ainda, a ferir, nós temos a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Lá em Mateus capítulo 12, versículo 31. Então é possível alguém ainda blasfemar contra o Espírito Santo, sendo esse aí o único pecado no qual não tem perdão, né? Então devemos tomar muito cuidado aí com relação à blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá? Então, todas essas são características, são atributos dados ao Espírito Santo que nós encontramos perfeitamente em Deus, né? E o que prova aí a divindade do Senhor Jesus, do Espírito Santo. Né? Então, nós vamos, aliás, a personalidade do Espírito Santo, melhor dizendo, tá, meus irmãos? São atributos de personalidade que são atribuídos ao Espírito Santo, que prova que ele é uma pessoa, tá? Não uma força ativa, tá bom, meus irmãos? Desculpa aí pelo engano. Então, agora nós vamos falar sobre a divindade do Espírito Santo, né? Nós vamos provar aqui para todos os irmãos e para todos os que duvidam da divindade do Espírito Santo, que ele é Deus, tá? O Espírito Santo, ele é Deus, tá? Assim como o Pai é Deus, como o Filho é Deus, o Espírito Santo também é Deus, e os três juntos formam o único Deus onipotente, o único Deus que fez os céus, o mar e também a terra, tá bom? Então vamos lá. O primeiro atributo divino que nós encontramos aqui na pessoa do Espírito Santo está em Hebreus 9,14, que nos diz, né, que o Espírito Santo é eterno, né? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo. Então nós vemos aí que o Espírito Santo, ele possui um atributo divino chamado eternidade. E como eu disse, né, não só a eternidade futura, mas também a eternidade passada. O Espírito Santo de Deus, ele é eterno, desde o início da criação até a consumação dos séculos. Ele sempre será eterno ou sempiterno, como diz aí algumas traduções, tá bom? Nós também vemos que o Espírito Santo de Deus, ele é onipresente.
Ou seja, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Tá? O Espírito Santo, ele está presente em todos os lugares do universo ao mesmo tempo. Se alguém tivesse condições de ir lá para Plutão agora, o Espírito Santo lá se faz presente também. Nós temos aí em Salmo 139, versículo 7, o salmista dizendo, olha, onde é que eu posso, para onde eu fugirei da tua presença, né? Para onde eu fugirei da face do Espírito Santo. Então, é impossível ao homem fugir da presença do Espírito Santo. Tá? Mais um atributo divino que nós temos aí na pessoa do Espírito Santo. Nós também temos que o Espírito Santo, ele é onisciente, ou seja, ele sabe todas as coisas, tá? Assim como o Pai, assim como o Filho, o Espírito Santo de Deus conhece tudo, desde a eternidade passada até a eternidade futura, né? Primeiro versículo que nós temos aí como exemplo, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos do 10 ao 12, né? Onde o Espírito Santo nos revelou aquelas coisas que são ocultas, que nós outrora não conhecíamos, né? E também temos Isaías capítulo 40, versículo 13, né? Que nos diz quem foi o conselheiro que ensinou o Espírito Santo, né? Então essas aí são provas que nós temos de que o Espírito Santo, ele conhece todas as coisas, ele sabe todas as coisas, e não há ninguém no mundo que possa ensinar algo ao Espírito Santo que ele já não conheça, né? Muito pelo contrário, que todos nós possamos aprender com o Espírito Santo de Deus. Todos nós dependemos da iluminação, da direção do Espírito Santo para conhecermos aí os milagres, as maravilhas e os mistérios ocultos de Deus. Também nós vemos que o Espírito Santo, ele é onipotente, tá? Ou seja, ele tem todo o poder. Assim como o Pai, assim como o Filho, o Espírito Santo, ele também tem todo o poder. Nós podemos usar aí como referência Lucas 1, versículo 37, onde diz que para Deus nada é impossível. Tá? Quando eu disse para Deus, claro, eu estou me referindo ao Espírito Santo como Deus, dizendo que para ele não há nada impossível, não há nada que ele não possa fazer, né? Nós temos ainda ali no livro de Jó, capítulo 33, versículo 4, onde diz, né, que o Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Então nós temos Jó fazendo aí uma declaração, né, do poder criador ou criativo do Espírito Santo de Deus, tá bom, meus irmãos? Né? Nós vemos também que o Espírito Santo, ele possui vida, ele é doador de vida. É um outro atributo que é encontrado somente no Deus Todo-Poderoso. Então, para provar aí, né, a divindade também do Espírito Santo, nós vemos que a lei do Espírito, né, em Jesus Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte, tá? Então nós vemos aí que o Espírito Santo, ele é a fonte de vida e doador de vida, assim como Deus, ele dá vida, assim como Cristo, ele dá vida, o Espírito Santo, ele também produz vida no ser humano, né? Nós vemos também que o Espírito Santo, ele é criador, ou seja, ele é capaz de criar todas as coisas assim como Deus criou, tá? Nós temos aí o Salmo 104, versículo 30, né, onde o salmista deixou registrado: envias o teu Espírito e assim são criados, e assim são renovadas
e assim renovas a face da terra, né? E Jó, capítulo 33, versículo 4, novamente, provando aí que o Espírito Santo é capaz de criar. Assim como o Pai criou, o Espírito Santo criou, o Filho também participa e tem poder para criar, tá? Então, nós agora vamos falar da integridade moral do Espírito Santo. Nós vamos provar aqui que o Espírito Santo, ele é perfeito com relação ao seu caráter, à sua existência, né? Então, primeiro ali, Efésios capítulo 1, versículo 13, nos diz, né, que o Espírito Santo, ele é santo, o Espírito Santo da promessa, né? Então nós vemos aí que os apóstolos defendiam, né, a santidade, a pureza moral do Espírito Santo, né? Isso aí para defender também a divindade do Espírito Santo, né? Nós também vemos que o Espírito Santo, ele é a verdade, ele é a fonte da verdade, só ensina a verdade. Está em João capítulo 14, versículo 17, né? Que diz que o Espírito da verdade, que o mundo não conhece e nem pode conhecer. Tá? Então, está aí, meus irmãos, mais uma prova do seu caráter moral, a pureza do seu caráter moral. O Espírito Santo, ele só anda na verdade, né? Com relação ainda ao caráter, à moral do Espírito Santo, nós vemos, né, que o Espírito Santo, ele produz amor, ele tem o amor, ele é a fonte do amor. Tanto que se você analisar em Gálatas capítulo 5, versículo 22, você vai ver que um dos frutos, aliás, uma das manifestações do fruto do Espírito é o amor, né? O amor genuíno, o amor verdadeiro, o amor altruísta, né? Então nós vemos aí com alguns assuntos referentes à santidade, à moral perfeita do Espírito Santo de Deus. Então, se alguém questionar você aí sobre a moral do Espírito Santo, a moralidade, o seu caráter moral, aí você tem argumentos suficientes para provar que o Espírito Santo, né, ele é perfeito na sua moralidade, e isso faz parte também da sua divindade, tá bom? Então nós vemos aí, agora nós vamos ver os nomes e títulos atribuídos ao Espírito Santo para provar aí a sua divindade, né? Primeiro que nós temos é Atos, capítulo 16, versículo 7, onde o Espírito Santo ele é relacionado com as demais pessoas da Trindade e ele é chamado de santo. Tá? Para colocar o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, em pé de igualdade com o Pai e com o Filho, nós temos aí que os discípulos, eles chamam ou chamaram o Espírito do Senhor de Espírito Santo, tá bom? Então, para demonstrar aí também a sua perfeita santidade, Lucas capítulo 11, versículo 13, diz, né, chama o Espírito do Senhor, né, de Espírito Santo. Quando fala lá que as pessoas sendo más, né, dão pão ao seu filho, não dão pedra, não dão serpentes, o apóstolo Lucas, ele deixou registrado aí, quanto mais alguém que pedir o Espírito Santo ao Pai Celestial, que lhe os dará, né? Nós também temos aí que o Espírito Santo do Senhor, ele também é conhecido como Espírito da Verdade. Isso está em João, capítulo 16, versículo 13, né? Mas quando vier aquele Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Isso é para demonstrar aí que o Espírito Santo, ele só
dele só emana a verdade. Tudo que ele falar é a verdade. Ele só anda pelos caminhos da verdade, nunca pelo engano e da mentira, né? Em Romanos capítulo 5, versículo 5, ele ainda é chamado de Espírito do amor, né? Que faz alusão aí ao amor perfeito, ao amor altruísta, ao amor ágape, que o Espírito Santo ele possui e também distribui aos membros do corpo de Cristo, né? Nós também vemos que o Espírito Santo ele é chamado de Espírito de poder. De poder por quê? Porque ele capacita, ele dá poder aos discípulos, aos homens e mulheres de Deus, para que eles possam aí exercer o seu ministério, exercer o seu ofício ministerial, ou seja, pregar a palavra, evangelizar, fazer a obra de Deus, tudo com poder e com autoridade, né? Tanto aí que nós vemos os anjos dizendo, olha, permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, né? Ou seja, o revestimento de poder do Espírito Santo, né? Então nós temos também outro nome do Espírito Santo que prova aí a sua divindade, né? Espírito da graça, né? Que esse nome é referido para apresentar Cristo crucificado e demonstrando a graça de Cristo, o favor imerecido àqueles que outrora eram pecadores, né? Está em Hebreus capítulo 10, versículo 29, né? Então, nós vemos aí mais um nome pelo qual o Espírito Santo é chamado, né? É provada a divindade do Espírito Santo, né? Nós também temos aí em Zacarias capítulo 12, versículo 10, que o Espírito Santo seria chamado de Espírito de súplicas, né? Derramarei o Espírito de graça e de súplicas. Então nós vemos que o Espírito Santo ele possui aí diversos nomes pelos quais ele foi chamado, né? Nós ainda temos lá o Espírito Consolador em João, capítulo 16, versículo 7, o Espírito da promessa em Lucas 24, 49, né? Então nós vemos aí alguns nomes pelos quais o Espírito Santo foi chamado, nomes e títulos que comprovam aí a divindade, a autoexistência e o poder, e também dá início às obras que o Espírito Santo ele efetua na terra, né? Então agora nós vamos falar também sobre as obras do Espírito Santo, né? A primeira obra que o Espírito Santo efetua na vida do homem é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Então é um convencimento. Esse convencer, tá? Refere-se ao quê? A atuar na consciência do homem, fazendo com que ele reconheça que ele é dependente de Deus, fazendo com que ele reconheça, tenha consciência de que as obras que são praticadas são erradas. Então, isso faz com que no homem, melhor dizendo, nasça uma nova consciência, surge uma nova consciência, uma consciência santa, vamos dizer assim, que exige santidade, tá bom? Outra obra que está ali em Tito, capítulo 3, versículo 5, né, é a regeneração, tá? A obra da regeneração que o Espírito Santo atua, que o Espírito Santo efetua na vida do homem. A palavra regenerar vem aí de fazer como era antes, né? Trazer algo ao seu estado original. Essa é a obra do Espírito Santo, né? Que pega o homem de um estado de calamidade, de horror, e o faz voltar aí para o seu estado original, pelo menos o direciona, né, para a perfeição, para que ele possa alcançar aquilo que foi idealizado por Deus no
início, né? Então nós vemos em Romanos capítulo 1, versículo 4 ali, que o Espírito Santo conduz o homem ainda à santificação. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é chamado de Espírito Santificador. Tá? Ou seja, ele atua aí na santificação do ser humano. Isso faz com que o homem vá à santificação, né? Caminhe em prol da santificação. Nós também vemos em Tito 3,5 que o próprio Espírito Santo, ele renova a igreja de Deus, né? Uma das obras do Espírito Santo aí é o renovo espiritual, é dar o vigor, a renovação espiritual na vida de todos os membros da igreja. Tá? Outra obra do Espírito Santo na vida do cristão é a habitação, ou seja, quando a pessoa aceita Cristo, o Espírito Santo passa a habitar na vida dele. Tá? Atos, capítulo 2, versículo do 1 ao 4, e Mateus, do 3 ao 11, diz isso, né? Que o Espírito Santo, ele passa a habitar, né? Está conosco, né? Então, nós vemos aí algumas obras do Espírito Santo, né? Nós vemos também que o Espírito Santo, ele foi uma das causas do nascimento virginal do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sem a obra do Espírito Santo, não haveria ali o nascimento virginal, a concepção virginal do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós vemos também que outra obra do Espírito Santo, tá? É a obra de inspiração dos escritores da Bíblia Sagrada, né? A Bíblia não é apenas um registro da vontade do homem, do pensamento humano. Não, muito pelo contrário. O Espírito Santo inspirou todos os escritores a escrever a Bíblia Sagrada. Portanto, o que nós temos registrado na Bíblia Sagrada foi direcionado, né, pela atuação do Espírito Santo de Deus. Tá certo, meus irmãos? Então nós vemos aí também algumas das obras que o Espírito Santo efetua, tanto na vida do cristão, quanto na vida da igreja, e também sobre toda a criação, né? Nós vamos falar agora sobre os símbolos do Espírito Santo, né? Símbolo é algo que representa um fato, um objeto ou uma pessoa, quando esta pessoa, este fato ou este evento está ausente, né? Então nós temos aí alguns símbolos na Bíblia, né, que representam aí a pessoa do Espírito Santo, tá bom? Então vamos ver quais são esses eventos, né, ou esses objetos que representam aí o Espírito Santo, né? O primeiro evento que nós temos que simboliza o Espírito Santo é o vento, né? Simboliza força, poder, movimento e operação misteriosa. Misteriosa por quê? A gente sabe que o vento acontece, existe, nós sentimos ele, porém nós não podemos ver. Da mesma forma é o Espírito Santo, né? Ele atua, ele age com poder, né? Com força, ele mostra o movimento, o agir dele no meio da igreja, mas mesmo assim nós não conseguimos enxergá-lo pessoalmente, né? Nós sentimos a sua presença, mas nós não conseguimos vê-lo. Então trata-se ainda de uma manifestação misteriosa, ainda que perceptível, do Espírito Santo, né? Temos como exemplo aí Atos capítulo 2, versículo 2, né? Quando um vento veemente, um som como de um vento veemente, encheu o cenáculo onde os discípulos estavam lá reunidos, né? Aquilo lá foi uma manifestação do Espírito Santo, mas misteriosa,
né? Algo maravilhoso que ninguém compreendia, né? Nós também temos aí outro símbolo do Espírito Santo, a água, né? Mas como estamos falando do Espírito Santo, é a água viva, a água mais pura, a melhor, né? A água, ela purifica, ela dá vida, ela refresca, ela faz as árvores produzirem aí os seus frutos, né? E nós temos como base ali João capítulo 7, versículo 39, né? Onde Jesus, ele diz, né, que ele compara o Espírito Santo com rios de águas vivas que fluiriam do ser de cada cristão, né, daqueles que crescem no nome do Senhor Jesus Cristo. Outra manifestação, outro símbolo do Espírito Santo que nós temos aí é o fogo, né? O fogo fala de purificação, de intrepidez ardente. O fogo, ele aquece, ele ilumina, ele se espalha e também purifica, né? Então nós vemos Mateus capítulo 3, versículo 11, onde o Senhor, onde está registrado ali o batismo com o Espírito Santo e com fogo, né? O fogo do Espírito Santo que atua na vida do cristão, fazendo com que ele se torne cada vez mais purificado, aqueça os demais irmãos na presença do Senhor, né? A gente está falando aí, esse aquecimento são os grandes avivamentos, palavras fervorosas, né? Iluminar, né? Resplandecer a sua luz diante do mundo, né? E também a questão da purificação pessoal e espalhar, distribuir este fogo aí para todas as pessoas da congregação, né? Também temos ali em Atos capítulo 2, versículo 3, né, o Espírito Santo descendo em formas de línguas como que de fogo, né? E os discípulos lá passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, né? Então nós temos também um outro símbolo do Espírito Santo, o azeite, né? O azeite era usado na consagração de reis, profetas, sacerdotes, né? Nos tempos bíblicos ainda era utilizado como alimento, medicamento, lubrificação, curas, né? Muitas vezes eram passado azeite numa ferida para aquela ferida ser curada, né? Também para a questão de iluminação, né? Então nós temos aí alguns exemplos, né? Salmo 133, versículos do 1 ao 2, né? Que a união é como óleo precioso que desce sobre as barbas de Araão, né? É um símbolo ali da união que o Espírito Santo ele promove, né? na vida de todos os crentes, né? Também nós vemos ali em Mateus, né? No caso das virgens também, né? As virgens loucas e as virgens prudentes, que algumas levaram azeite de reserva e outras não. Então, no momento em que o noivo chegou, né, as que não tinham azeite não puderam entrar lá nas festas, né? Então o Espírito Santo também marca aí este símbolo, né? Quem não tem a marca, o selo do Espírito Santo, não poderá entrar aí nas bodas, nas bodas do Cordeiro, né? O Espírito Santo, ele é o nosso selo, o Espírito Santo, ele é o nosso penhor, a nossa garantia da salvação. Tá? Então, outro símbolo que nós temos aí é o próprio selo, como penhor, né? A garantia da nossa salvação. Efésios capítulo 1, versículo 13, nos fala, né, que nós estamos selados com o Espírito Santo da promessa. Tá? Então, nós temos aí a garantia da nossa salvação. Né? Então, quando nós estamos com o Espírito Santo, nós temos a garantia de nossa salvação. Por quê? Porque o Espírito Santo ele nos conduz para viver, para ter uma vida santa, uma vida consagrada a Deus, uma vida separada das coisas materiais, das coisas mundanas, né? Então o Espírito Santo ele nos garante a salvação, tá? Nós temos ali Efésios 4:30, né, que nos diz, né, para nós não entristecermos o Espírito Santo, pelo qual nós estamos selados, marcados para o dia
da redenção. Tá? Outro símbolo do Espírito Santo é a pomba, né, que simboliza ali a brandura, doçura, paz e simplicidade. Né? Então, o Espírito Santo, ele também produz, é reconhecido como esse símbolo, né, a pomba, né? O versículo mais comum que nós temos aí é a questão do batismo de Jesus, né, quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea, como de pomba, né? E ali então todos testificaram que Jesus era o Cordeiro de Deus, ou melhor, ele é o Cordeiro de Deus, não é verdade, meus irmãos? Outro símbolo, né, é o rio da vida, lá de Ezequiel 47, orvalho, também em Gênesis capítulo 27 e versículo de número 28. Então nós temos aí alguns símbolos, dos quais são utilizados para representar o Espírito Santo de Deus. Então você pode usar aí para explicar, para pregar sem medo algum, né, sobre a simbologia do Espírito Santo, né? Então nós temos ali o Espírito Santo ainda, né, como o azeite da unção, né? O azeite da unção, haviam algumas especiarias que eram misturadas junto com o azeite, né, para que pudesse ser aí ungido reis, profetas e sacerdotes, né? Então nós temos ali mirra, né? A mirra era um perfume, da mesma forma que nós somos o bom perfume, ou exalamos o bom perfume para Cristo, né? Nós vemos também que a mirra era um analgésico, né? Em algumas versões da Bíblia nós temos aí que foi oferecido a Cristo vinho com mirra, ou vinagre com mirra, para ele beber, para que ali ele não viesse sentir dores no momento da sua morte, né? Nós temos também que um dos itens, ou uma das especiarias que compunham ali o azeite da unção, era a canela, né? A canela tem essa propriedade de aquecer, né? Dar calor, transmitir calor. Então, da mesma forma, né, o Espírito Santo, ele transmite o calor, o fogo, ele aquece a vida da igreja, ele aquece a vida do cristão, ele aquece, né, a nossa vida espiritual, e nos dá as mensagens fervorosas, mensagens de avivamento, né, nos dá aí o fervor espiritual. Então você pode conferir isso em Lucas, capítulo 24, versículo 32. Outro item que vai lá no azeite da unção, né, é a cássia. A cássia era uma outra especiaria que era utilizada como fortificante. Em Miqueias 3:8 ali nós vemos que o Espírito Santo, né, ele fortifica o homem, ele dá força, dá poder ao homem para o homem transmitir a palavra de Deus, né? Então nós temos aí estes símbolos do Espírito Santo, né? Nós temos o Espírito Santo ainda como azeite de oliva, né? Azeite de oliva, que eram tipos de azeitonas, né? As maduras eram usadas no ofício sacerdotal, lá no templo, no tabernáculo, e também para o consumo, né? As machucadas, elas eram utilizadas aí somente para o uso medicinal, né? Para curar as feridas, né? E as pisadas não eram reaproveitadas, né? Eram largadas. Então, da mesma forma, aí a pessoa que não tem o Espírito Santo, né, ela encontra-se desviada, né? A pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor não tem o Espírito Santo e não é aproveitado em nada, assim, no corpo de Cristo propriamente dito, né? Pode ser aproveitado lá no mundo para fazer as coisas que o mundo quer, mas para o corpo de Cristo, aqueles que são pisoteados pelo pecado aí não tem utilidade alguma, né?
E também o azeite ele também era produzido por azeitonas verdes, né? As azeitonas verdes elas eram mais duras, mais difíceis de se espremer. Trocava-se até o equipamento, né? Ao invés de usar um engenho de madeira, era utilizado ali um engenho de pedra, né? Eram colocadas pedras para poder esmagar ali as azeitonas. Da mesma forma é o Espírito Santo, né? A sua atuação é capaz de esmiuçar aí os corações, as pessoas mais duras, né? que tem na face da terra, e torná-los pessoas suscetíveis, corações de pedra, trocar corações de pedra e colocar corações de carne, suscetíveis, né, à obra e ao Espírito Santo, tá bom? A atuação do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento, né? Hoje nós estamos vivendo aí a dispensação, a era do Espírito Santo, né? No Antigo Testamento não era a era, nós estávamos, o povo vivia ali a teocracia, depois passaram a viver a monarquia, mas no Espírito Santo nós vemos mais a atuação de Deus no meio do seu povo. E quando se referia ali ao Espírito Santo, né, a Bíblia se refere ao Espírito do Senhor, né? E mesmo assim, embora houvesse a manifestação do Espírito Santo, era uma manifestação temporária. O Espírito Santo ele não ficava presente na vida da pessoa, na face da terra, não. A pessoa era utilizada para um serviço específico, como foi no caso de Josué, como foi no caso de Sansão, como foi no caso também ali de Gideão. O Espírito Santo os tomou naquele momento, realizou a obra, libertou Israel da opressão do povo, mas depois ele saiu, né? Então são só alguns exemplos. Nós vemos aí que o Espírito Santo no Antigo Testamento ele era dado por medida, tá? Era dado por medida, tá? Era para fins específicos, para reis, líderes, sacerdotes, profetas, né? Não era para todo mundo, tá? Já no Novo Testamento, né, nós vemos aí a manifestação do Espírito Santo em sua plenitude. Está profetizado em Joel, capítulo 2, versículo 28, né? Nós vemos que o Espírito Santo, o Senhor disse que derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne, e aí apareceriam milagres, sinais sobre a face da terra. Então, no Antigo Testamento nós temos a manifestação do Espírito Santo? Sim, nós temos, mas de forma controlada, de forma bem restrita, né? E nós temos ali no Antigo Testamento, né, a promessa, né, a promessa de que o Espírito Santo ele seria derramado, né, sobre toda a carne, e isso se cumpriu ali no dia de Pentecoste, né, onde o Espírito Santo ele desceu na vida dos primeiros cristãos, né, e está descendo aí na vida dos cristãos até o dia de hoje, tá bom? Agora nós vamos falar também sobre a necessidade de renovo, né? Esse renovo, ele só pode ser obtido através da atuação do Espírito Santo, né? Por mais que o homem se esforce, por mais que o homem tenha eloquência, faça aí cursos de programação neurolinguísticas, traga mensagens positivas, né? O renovo espiritual não depende dessas coisas. Depende aí do Espírito Santo. Não adianta ter todo o conhecimento mais vasto do mundo e não ter o Espírito Santo de Deus. Aí são só palavras lançadas ao vento, né? Nós vemos ali o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 1, 2, né, dizendo para nós oferecermos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo,
agradável a Deus, né? Transformando-nos, né? Pela renovação da nossa mente, né? Então nós devemos oferecer-nos a Deus ali como um sacrifício agradável a Ele, buscando este renovo espiritual todos os dias, né? Nós temos ali em 2 Coríntios 4:16 também, né? Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, deve se renovar dia após dia, né? Então, esta renovação ela tem que ser constante, não adianta buscar o renovo um dia, né? E só daqui a um ano buscar essa renovação espiritual. Então, a renovação ela tem que ser constante, né? Então, tomamos como base aí o fogo do altar do holocausto, né? A cinza deveria ser retirada todos os dias, né? A cinza representa experiências passadas, né? Então, aquilo que passou, meu irmão, se for coisa boa, ótimo, lembre-se sempre, se for algo ruim, né? O passado ficou para trás, né? Vamos nos renovar, vamos buscar aí a justificação diante do Senhor, as experiências passadas que nos sirvam de lição para nós melhorarmos o nosso futuro, né? Então vamos remover essas coisas de nossas vidas e buscar lenha nova através da oração, né? A lenha simboliza ali a oração constante, diária diante de Deus, né? Tirando no dia seguinte tudo aquilo que ficou para trás novamente, né? Isso para nós apresentarmos aí, nos apresentarmos, melhor dizendo, né, a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então devemos buscar aí em oração essa renovação diária, tirar da nossa vida tudo aquilo que já passou para trás, né? Não ficar remoendo ou discutindo o passado, aprenda com ele, né? E não cometa mais os mesmos erros que foram cometidos, né? Também temos ali o fogo no altar do incenso, que deveria arder todo dia, constantemente também. Né? Para quê? Para que o incenso fosse consumido, né? E aquele incenso subisse simbolicamente a Deus ali como um cheiro agradável, que simboliza aí todas as nossas orações, né? Diante de Deus também. Então, orações fervorosas, orações diárias, constantes na presença de Deus, é que devem ser oferecidas por todos nós, os crentes em Cristo Jesus, né? Nós também temos ali outro exemplo, a luz do candeeiro, ou do menorá, ou do castiçal, se você quiser chamar assim, lá do templo e do tabernáculo, né? Que não podia se apagar, mas todos os dias o sacerdote ia lá, colocava incenso, incenso não, colocava azeite para que aquelas chamas não se apagassem, né? Então, deveria ser renovado todos os dias aquele azeite para que pudesse iluminar, clarear, né? Para que o sumo sacerdote pudesse caminhar aí lá dentro do templo ou do tabernáculo, né? E também uma vida constantemente acesa, constantemente iluminada, é como aconteceu no livro de Apocalipse, né? O João teve a visão de Jesus andando entre os 7 castiçais. Então, para Jesus estar presente, né, vamos dizer assim, deve haver luz, deve haver a renovação contínua, para que Jesus possa caminhar, estar ao lado da sua igreja, estar ao lado do seu povo, manter um relacionamento com o seu povo e com a sua igreja, tá certo? Então, por isso aí, meus irmãos, que nós necessitamos do renovo constante sobre as nossas vidas, e tudo isso, como nós dissemos, são obras do Espírito Santo de Deus, tá certo, meus irmãos? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que foi falada sobre
o Espírito Santo de Deus, nós provamos aí a divindade do Espírito Santo. Então, quando alguém bater na sua porta e falar que o Espírito Santo é uma força ativa, você já tem argumentos suficientes para provar que não. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus, que o Espírito Santo não é uma força, que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, que o Espírito Santo, ele age, ele existe na face da terra e também atua por intermédio da sua igreja. Ele realiza obras de regeneração, de transformação na vida de todo o cristão. Então, meus irmãos, que Deus os abençoe. Não esqueçam, meus queridos, de enviar aí o e-mail para cfonline@ipda.com.br com o assunto presença. Coloque o seu nome, escreva presente, para que nós possamos aí computar a sua presença. Também, se houver alguma dúvida, algum comentário, fique à vontade, tá bom? Que nós responderemos com prazer aí as dúvidas dos irmãos, tá bom? Eu gostaria que todos vocês também me dessem um feedback, tá? Da aula propriamente dita, da apresentação, o que nós podemos fazer para melhorar, para deixar a aula mais atrativa, o que nós devemos fazer com relação a equipamentos, tá bom? Para que vocês possam desfrutar aí do melhor. Nós estamos aqui para fazer o melhor para todos vocês e que vocês também possam fazer o melhor nas igrejas que vocês congregam, tá bom? Meus queridos, que Deus os abençoe e fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus.